Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você falando do homem que foi enviado por Deus para levar um alerta a Judá e a Jerusalém, porque o pecado daquele povo tinha subido até os céus e tinha chegado até Deus. Deus não suportava mais tanta injustiça, tanta corrupção, e mandou um aviso pelo profeta Miqueias que se aquele povo não se arrependesse, a correção de Deus viria sobre eles. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A correção de Deus viria sobre eles como uma tempestade. As consequências não seriam apenas crises políticas ou sociais, mas seria uma catástrofe. Cidades inteiras seriam queimadas, famílias seriam despedaçadas, e o templo ao qual se apegavam com tanto orgulho seria reduzido a escombros. As palavras de Miqueias não foram apenas proféticas, elas foram revolucionárias. Ele atacava os próprios alicerces da sociedade que haviam construídos. Para os líderes de Judá, Miqueias não passava de um fanático, um profeta do fim dos tempos a ser ignorado. Os ricos riam deles, ridicularizando os seus avisos. Os poderosos ouviam como um plebeu revoltado, incapaz de entender como o mundo realmente funcionava. Os falsos profetas os taxava de encrenqueiro, alguém que não tinha lugar entre eles. Afinal, quem quer ouvir alguém que está dizendo que todo o seu estilo de vida está prestes a ser destruído? Mas Miqueias não estava sozinho nesta batalha. Ao mesmo tempo, outro profeta chamado Isaías trazia uma mensagem semelhante. Desde dentro da corte real em Jerusalém, Isaías, com acesso aos reis e governantes, clamava pelo arrependimento no coração da cidade. Mas enquanto Isaías falava aos nobres, Miqueias era a voz dos agricultores, do povo comum, aqueles que eram esmagados com os pesos da corrupção de Judá. Eram dois profetas com a mesma mensagem, enviado a públicos distintos. Juntos formavam uma força imparável, declarando que a justiça de Deus não seria adiada para sempre. Apesar das resistências que enfrentavam as palavras de Miqueias, começaram a criar raízes nos lugares mais improváveis. Sua voz chegou aos ouvidos do rei Ezequias, um homem que ficaria conhecido como um dos poucos justos reis de Judá. Os avisos do profeta Miqueias sobre a destruição abalaram o rei Ezequias profundamente. Ao invés de rejeitar o profeta, o rei o ouviu, e o que se seguiu foi um dos maiores avivamentos da história de Judá. Sobre a liderança do rei Ezequias, a nação voltou temporariamente
voluntariamente para Deus. Altares pagãos foram derrubados, a idolatria foi abandonada. Por um breve momento, parecia que Judá havia recebido uma segunda chance. Isso torna as profecias de Miqueias únicas entre os profetas menores. Na maioria das vezes, os profetas eram ignorados, ridicularizados ou perseguidos. Mas a mensagem do profeta Miqueias não caiu em ouvidos surdos. Ela realmente adiou a destruição de Judá. A sua voz provocou arrependimento e comprou tempo para a nação. No entanto, permanece a pergunta: Miqueias viveu para ver o fruto pleno do seu ministério? A Bíblia se cala sobre o seu destino. Será que ele testemunhou o avivamento pelo qual tanto ansiava? Ou terá morrido antes que Judá se voltasse para Deus? Ao contrário de outros profetas, não sabemos como termina a história do profeta Miqueias. Teria morrido como mártir, rejeitado por aqueles que tentou salvá-lo? Ou teria vivido o suficiente para ver Judá experimentar uma breve renovação da fé? O que sabemos é isso. As palavras de Miqueias sobreviveu séculos depois, quando Jesus nasceu. As profecias de Miqueias que apontou Belém, o lugar do nascimento de Jesus. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante do povo de Israel, cujo as origens seja desde o povo antigo, desde os dias da eternidade, conforme está escrito em Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Sua mensagem não era apenas sobre juízo, era também sobre esperança. Esperança pelo futuro onde a justiça prevaleceria, onde os orgulhosos seriam humilhados, onde Deus restauraria aquilo que foi perdido. A história do profeta Miqueias é um lembrete poderoso de que uma única voz pode fazer a diferença. Você não precisa de um palácio, não precisa de um título, só precisa estar disposto a dizer a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Sua coragem e convicção ecoa através dos séculos, desafiando-nos a confrontar a corrupção, justiça e a decadência moral da nossa própria nação. Porque se Miqueias teve coragem de se levantar contra os poderes da sua época, o que nos impede de fazermos o mesmo hoje? Que o chamado de Miqueias ressoa em nossos corações como um clamor de coragem e fidelidade, que assim como ele, sejamos ousados a proclamar a verdade, ainda que o mundo a rejeite. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores
da fé cristã. Basta nós tomarmos uma posição, criarmos coragem, seguir em frente e levar a palavra de Deus com justiça àqueles que precisam ouvir a verdade genuína de Deus. O mundo está em confusão, a nação está corrompida e precisa de ouvir as correções de Deus. Precisa do remédio que é a palavra do Senhor. Mesmo que o remédio seja forte, amargo, mas vai curar esta ferida, esta doença que é a idolatria, a corrupção e a degradação moral. Precisamos urgentemente usarmos a coragem e a atitude do profeta Miqueias e partir para o confronto cheio de fé e de confiança de que não estamos sozinhos. Podemos abrir a nossa boca que Deus vai dar palavra para falarmos e não nos calarmos diante de situações ordinárias que está acontecendo nos nossos dias. Muitos vão falar que estamos andando na contramão e que sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quem imaginar que estamos sozinhos está pensando errado. Deus está conosco e com Deus nós somos maioria e não devemos ter medo e nem devemos se acovardar diante da situação. Deus precisa de um homem de atitude e de fé, que não fique apenas entre quatro paredes, mas que saia ao campo, às ruas e às grandes cidades, anunciando a sua palavra, confrontando com o pecado, a corrupção e a idolatria, batendo de frente com o sistema, sem temer o mal nem a morte, que Deus está conosco e não há de que temer. Deus vai cobrar daqueles que estão omisso, vendo a situação acontecer e calado, com medo ou acovardado. Portanto, vamos pregar a palavra de Deus com coragem nas ruas, no campo, em toda parte, e Deus está conosco e a nação vai receber a palavra de Deus e vai refletir sobre ela e tomar a sua posição e a sua decisão. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!